Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Emerson Alecrim. Semana passada, a Samsung fez um evento em Nova York, o Unpacked, e apresentou o Galaxy Note 8, o retorno aí. O aparelho inaugura uma nova faixa de preço no mercado de smartphones, custando quase $1.000 desbloqueado. E enfim, hoje a gente vai falar sobre o aparelho, o Riga já está testando, inclusive, e vamos falar também sobre essa nova precificação. Será que faz sentido? Fica aí que a gente já volta. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 12 minutos e 22 segundos. Então vamos lá, Riga. Qual que é a primeira mensagem que tem hoje aí? É do Bruno Avanco e ele diz o seguinte: pessoal, minha humilde opinião de quem começou a acompanhar o cast há pouco tempo, talvez corroborando construtivamente para as próximas discussões. Ele fala aqui sobre parcialidade. Eu acho que é muita responsabilidade recomendar ou não a compra de bitcoins para uma massa tão grande de pessoas. O entendimento desse assunto é tão subjetivo quanto a Bíblia e tem, portanto, diversas esferas de interpretação. Vocês foram categóricos ao falar não à recomendação de compra, e isso vai muito além do bitcoin em si. Deve-se considerar o perfil desde o investimento de cada um até o quanto cada um pode dispor para se arriscar com isso. Fica bem difícil recomendar essa empreitada para alguém sem ter esse pano de fundo. Deixa eu comentar, ele separou por itens, então vamos comentar por itens. Concordo plenamente, Bruno, mas a gente não disse que não. Eu acho que o episódio 71, ele pode ter soado um pouco como um balde de água fria, né? Até a gente falou que seria difícil de engolir pra galera que gosta muito de Bitcoin e tal, mas o nosso objetivo foi trazer, assim, mais os fatos em torno da Bitcoin e coisas que a galera não tá percebendo, assim, né? O pessoal tá entrando de cabeça, baseado muitas vezes em coisa que você lê, informação perdida em grupo de Bitcoin, enfim, toda essa empolgação que eu acho que é o maior problema, na verdade. A galera tá muito empolgada com o negócio. E aí, bom, como a gente já explicou no episódio, né? História de bolha, enfim, do mundo da economia, tem vários exemplos, assim, de situações parecidas, né? Então, o balde de água fria foi proposital, mas a gente em nenhum momento afirmou que não. O que a gente disse várias vezes, eu falei, calma, galera, não é bem assim. Só isso. Segundo ponto aqui, ele diz sobre contra-argumentação. Eu concordo com outros comentaristas que afirmaram que faltou alguém para ir contra a posição de vocês. Talvez seja um combustível para um segundo debate, onde vocês podem apegar-se exclusivamente ao investimento e como isso se desdobrará no futuro. É inquestionável o fato de que a tecnologia em si é disruptiva, então esse ponto já foi. Tá, eu acho que da parte da contra-argumentação, ela entrou um pouquinho na construção da pauta. Eu fiz bastante pesquisa em grupos, em fóruns, né, o pessoal, para pegar a argumentação de quem defende a Bitcoin, e aí a gente construiu uma argumentação em cima disso. E, novamente, né, eu trouxe apenas os fatos e para aí o pessoal tomar uma decisão de investimento. O seu dinheiro é uma coisa séria, você não tem que ir na empolgação porque todo mundo tá indo. Exatamente. E por último ele comenta aqui sobre investimento. Nos comentários abaixo foi falado que Bitcoin não é investimento. A definição da palavra é: investimento significa aplicação de capital com a experiência de um benefício no futuro. Sendo assim, qualquer lugar que se enfia dinheiro aguardando valorização é sim ou um investimento. Não tem nada a ver se é ou não empresa. Agora, se esse ativo é ou não sustentável ou legal, a história é outra. Perfeito. É uma boa definição. Realmente ficou confuso isso, porque quando eu posso ter falado, eu particularmente posso ter falado que não considero investimento, mas aí é uma opinião, não seria uma coisa conceitual, do tipo, não é considerado investimento. Eu, na minha opinião, eu não considero investimento colocar dinheiro em moeda, né? Ainda mais na Bitcoin, do jeito que tá, enfim, já argumentei os motivos, né? Bora pro próximo e-mail? Próximo comentário é do Rogério Calzavara, não sei exatamente a pronúncia, e ele diz o seguinte: parabéns pelo programa, foi muito bom mesmo. O conhecimento de vocês de economia é ótimo para quem não é da área e poucos erros de conceito que vocês cometeram são tão pontuais e não influenciam em nada o raciocínio que nem vale a pena corrigir.
Obrigado. Mas para não passar o comentário sem acrescentar nada, vou deixar aqui umas breves considerações. Primeiro, deflação é um problema grave, pior do que a inflação. Isso gera uma discussão enorme. Mas em economia sempre tem o pessoal do contra também, então tem gente que acha que deflação é bom, enfim. Rolou uma discussão sobre isso nos comentários lá do episódio, né? Gente defendendo deflação. Mas a maioria das pessoas concorda que deflação é bem ruim. Os mais respeitados economistas do mundo, pelo menos. E, enfim, eu acabei nem entrando no mérito, porque também, né, aí é uma coisa muito profunda para nós debatedores de internet aqui. Bitcoin não é nem de perto uma pirâmide, o que pode ser dito é que, como analogia, pode ser tão ruim quanto uma pirâmide. Mas o que está acontecendo com o Bitcoin é mesmo uma bolha especulativa. O Rogério é categórico em afirmar que existe uma bolha especulativa na Bitcoin. Inclusive, eu andei pesquisando sobre o assunto de bolha depois da publicação do episódio, e eu vi bastante gente, analistas, né, fazendo comparações, assim, gráficas da evolução da Bitcoin e comparando assim com todas as bolhas que aconteceram no último século, crash de bolsa e tal. E é assustador realmente como é parecido o comportamento, né? De ter um pico, depois cair um pouquinho, voltar a ter um novo pico. E até o gráfico explica, tipo assim, quando chega nesse ponto a galera tá geralmente super empolgada. Quando chega nesse ponto a galera tá falando, não, vai ter um novo topo. Não, vai recuperar. Então, vou dar uma pesquisada depois, se eu conseguir achar o link, eu coloco no post. Mas enfim, a opinião do Rogério é que existe realmente uma bolha. Novamente, parabéns pelo programa e fico aguardo no Tecnocast sobre blockchain. Estamos trabalhando nisso. E o último comentário é do Whindersson Matheus, e ele comentou o seguinte: foi importante alertar aos ouvintes sobre essa febre atual de bitcoins. Muita gente achando que vai ficar rico dando all-in em algo que ainda é muito incerto. Mas acho que o debate poderia ser mais rico se houvesse alguém com um parecer contrário, mostrando que existe um potencial em algumas criptomoedas. Ao meu ver, as comparações com pirâmides foram infelizes. Não dá para ignorar empresas como Microsoft investindo no Ethereum, vários bancos apostando no Ripple, etc. Resumindo minha opinião, não vejo problema da pessoa alocar um pequeno percentual da sua carteira, no meu caso tenho 1% divididos em BTC, XRP e ETH em criptomoedas, baseado nessa perspectiva. Se não der certo, a perda será mínima. Recomendo esse book de um especialista da área, Fernando Uric, do Instituto Mises. Parabéns pelo ótimo trabalho, acompanhe sempre o podcast. Eu li esse livro já, eu li na pesquisa do Tecnocast, e eu acho que ele é razoavelmente interessante para quem está iniciando no assunto, então fica aí a recomendação. Mas particularmente eu discordo muitas coisas do que o Fernando fala, o Fernando Uric, né? Ele é realmente muito entusiasta de criptomoeda e ele assume várias coisas, ele toma como fato várias coisas que, assim, são opiniões dele. Então, o livro eu achei meio raso em várias argumentações, ele cita vários links, mas não faz certos pontos. Enfim, na minha opinião, eu achei o livro ok pra quem tá começando, pra quem quer entender, começar a entender o que é Bitcoin, mas não levo como uma bíblia, não achei tão legal assim não. Então vamos lá, a comparação com pirâmide. Eu acho importante a gente deixar claro aqui, eu não disse que é uma pirâmide. A comparação foi para as pessoas entenderem que não existe nada na Bitcoin que diga que o valor dela é X ou Y, né? E os entusiastas defendem isso, o Fernando, por exemplo, é um cara que defende isso, que vai continuar valorizando porque a demanda vai continuar crescendo. Ele não tem como prever isso, né? É impossível prever isso. Então esse comportamento de culto à moeda ou à criptomoeda é muito similar, sim, ao que acontece em pirâmide, né? Que quem tá dentro geralmente está aconselhando a compra, e porque essa pessoa está empolgada com aquilo e principalmente porque ela ganha com a valorização daquilo. Lembrando que quando você está investindo em moeda, é um jogo de soma zero, nesse caso da Bitcoin, porque para você ganhar, alguém vai ter que perder, né? A não ser que a moeda continue valorizando eternamente, aí tudo bem. Ela vai continuar valorizando, você sabe que se você entrar hoje, amanhã vai estar mais caro, e amanhã vai estar mais caro, então eternamente todo mundo ganha. Só que a partir do momento que em algum momento ela vai estabilizar, vira um jogo de soma zero. Que significa que, para alguém ganhar, outra pessoa tem que ter comprado mais caro e vendido mais barato, né? Para ter essa diferença aí, alguém tem que pagar essa diferença de valor. Então esse é o ponto, por isso que parece com pirâmide, porque o pessoal tá sempre defendendo, super empolgado, cego naquela convicção de que só vai subir, e isso é insustentável. Em algum momento a valorização vai parar, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que estabilize, pode ser que dê um crash e a bolha estoure, entendeu? Então cuidado, galera, esse é o ponto. Eu só tenho uma coisa pra comentar, que é uma citação de um texto da Wired, que o Felipe mandou pra gente depois, que é um texto da Wired dizendo que, assim,
notas de dólar, papel moeda, qualquer papel moeda, eles começaram com um valor intrínseco, que foi o padrão ouro. Então, ok, hoje não tá atrelado a isso. Hoje, se você pegar todo o dólar que tá em circulação no mundo, não vai dar pra converter pra ouro, não vai ter ouro suficiente pra isso. Mas eles começaram com um valor intrínseco. O Bitcoin começou do nada. Mas o lastro do dólar é a produtividade do país, que adota o dólar, né? E o Bitcoin não tem nem isso. Exatamente. Só demanda. Se eles começarem a imprimir vários dólares e a produção não seguir, claro que vai ter a inflação e vai ser um problema. Sim. E o Bitcoin, uma frase que o Erd coloca aqui, é que o Bitcoin ele começou do nada e o único valor é o valor imaterial do hype. Exato. Então, é basicamente isso que eu tinha pra falar hoje. É isso aí. E aí, pra complementar aqui, o Whindersson fala outra coisa que é que as empresas... não dá pra negar, não dá pra ignorar que as empresas estão investindo em Ethereum, em Bitcoin, Ripple, em blockchain. E é verdade, isso é muito verdade. Só que assim, elas estão investindo na tecnologia. A Microsoft não tá indo lá comprando Bitcoin pra ganhar dinheiro com Bitcoin, né? Ela tá, que nem ele citou que a Microsoft tá usando o Ethereum. No programa a gente citou vários bancos que já estão adotando a Ripple, o Santander é o maior deles, então é pra prestar atenção mesmo. Mas eles não estão fazendo isso pela valorização da moeda para depois vender e lucrar com isso. Eles fazem isso porque a tecnologia resolve problemas que esses players, essas empresas têm. No caso do Santander, é questão de taxa, velocidade para transferência internacional, enfim, são questões técnicas. Exatamente. E outra moeda poderia surgir e substituir a Ripple perfeitamente com essa mesma tecnologia. No caso do Ethereum, as empresas em geral estão investindo no Ethereum não porque o Ethereum valorizou X%, mas porque o Ethereum é uma moeda que tem suporte a contratos inteligentes. Então você pode fazer contratos inteligentes na blockchain, que é um dos motivos pelos quais o Ethereum valorizou. Mas não exatamente, eu vou comprar Ethereum, Microsoft, vou comprar Ethereum porque está valorizando e isso vai aumentar o valor das minhas ações. Não é um investimento na moeda em si, mas sim na plataforma. Exatamente. Bom, então é isso. Se vocês ainda tiverem com alguma questão em aberto, manda pra gente, a gente continua o debate, que eu acho que esse tema é realmente interessante, a gente continuar discutindo. tecnocast@tecnoblog.net ou comenta lá no post e a gente vai interagindo aí. Bora pra pauta? Bora! Bom, Unpacked semana passada, Riga, foi o quê? Seu segundo ou terceiro? Cara, eu nem sei mais, porque todo evento de Galaxy S ou Galaxy Note que a Samsung faz, ela chama de Unpacked de alguma coisa, né? Então, eu sei que Note 8 eu fui agora, o S8 eu fui também, no ano passado foi o Note 7 no Rio de Janeiro, fui também. Teve um Galaxy S7 também, que foi em Barcelona, né? Então eu fui também. E aí acho que Note 5 e S6 Edge Plus também foi Unpacked o nome. Então, nossa, Note 5. É Note 5. É, porque não teve Note 6, né? Então parece, nossa, faz tanto tempo que teve... Não, na verdade faz 2 anos. E inclusive até estranho, né? Como aqui não teve Galaxy Note 7, o pessoal fala... Então, ele substitui aqui o Galaxy Note 5. O Note 8 substitui o Note 5. É legal. Mas perdi a conta. Enfim, muitos Unpacked. Bom, mas e aí? Conta suas impressões rapidinho de como é que tava lá. A gente já viu que eles continuam insistindo nos pedidos de desculpa, né, por causa da bateria do Note 7, mas o Note 8 chegou aí, é um aparelho que já vem com uma precificação bem alta também, então acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre o que é o Note 8, o que ele tem, que diferencia ele do S8, do S8 Plus, pra daí também entrar nessa discussão dessa precificação nova e tal. Todo evento de Samsung tem filas enormes, mas alguns saem de proporção, e o Note 8 parece que saiu um pouco. Então era 1h30 antes do evento, tinha uma fila gigante, assim, que dobrava a esquina e dobrava a outra esquina, assim. Foi um negócio enorme. E pra quem viu o evento, não precisa nem ter visto o evento todo, só alguns minutos, deu pra ver que era uma coisa, tipo, muito grandiosa. Então eles botaram 2 telas enormes ali, né? Pra quem não lembra, o evento do S8, eles fizeram aquela tela que subia, né? Ele ia pra até cima. O teto, né? Ia até o teto. E dessa vez eles fizeram uma tela no chão também. Então, aquele negócio, aquele efeito meio 3D, assim, que eles mostraram quando foram mostrar lentes de câmera, por exemplo. Da câmera, muito tipo, legal parecia, isso. De fato, quem tava lá não era uma coisa computadorizada que só aparecia no live streaming do YouTube. Era uma, tipo, quem tava lá conseguia realmente ver aquilo. Inclusive, aquilo que tava embaixo era uma tela. Eu andei em cima daquilo ali e, tipo, nossa, eu tava andando sobre milhões de dólares ali, porque era... e era quente pra caramba aquilo ali. Caraca. Curiosamente, eu achei até que
foi um evento que eles não gastaram muito tempo pedindo desculpas, sabe? Eles fizeram... Eu tava até meio cansado de ouvir desculpas da Samsung, porque eles estavam pedindo desculpas na CES, eles fizeram também na MWC, no Galaxy S8, então, tipo, legal, a gente já te desculpou, sabe? Não precisa falar mais disso. Mas foi um negócio muito mais sutil, do tipo, a gente agradece os fãs do Galaxy Note que permaneceram com a gente, os milhões de fãs do Galaxy Note que vão permanecer com a gente, mesmo depois daquele episódio, a gente já corrigiu e, enfim, é isso aí, né? É a prova de fogo da Samsung, né? Tipo, o Note 8 ainda não começou a ser vendido, né? Ele começa a ser entregue no dia 15 de setembro nos Estados Unidos e a Samsung sabe que nada pode dar errado, né? Tipo, se um aparelho der problema, isso pode ser um grande problema pra marca. Eu até entendo esse monte de pedido de desculpas da Samsung, porque, cara, do ano passado pra cá, em qualquer aeroporto do mundo que você ia, você viu um aviso de que o Note 7 era proibido, sabe? Cara, eu tava no México, peguei um voo num aeroporto minúsculo de uma cidade também minúscula chamada Tuxtla, e tinha um aviso enorme, sabe? Acho que era maior que as propagandas que tinham lá falando que o Note 7 era proibido. Então acho que criou aquela... E fora os memes, né? Você via memes direto em relação a Samsung ser explosiva e tal. E tinha uma galera que pegou a marca Samsung como referência pra alguma coisa que explodia. Então a Samsung entrou numa situação que, assim, além desse pedido de desculpas, eles tiveram que tentar trabalhar a imagem deles de forma que o Note 8 parecia ser algo bem grandioso mesmo, sabe? Que não só corrigia as falhas, né, no caso, o problema de bateria, mas também mostrasse que a Samsung ainda é uma marca que tá no topo do mercado, que ainda tem um produto único, né? Porque a linha Note, de forma geral, não tem praticamente concorrente, né? Eu, pelo menos, não consigo pensar em nenhum, assim, que tem uma S Pen, algo similar, que tenha funcionalidades equivalentes. Você pode ter alguma coisa nas marcas chinesas, né? Mas são aqueles aparelhos que, sei lá, você vai encontrar na GearBest e você não sabe se tem realmente qualidade. Então, eles entraram numa situação que, ao mesmo tempo, eles têm que corrigir um erro e também tem que mostrar que eles realmente estão na vanguarda da tecnologia, são ainda uma marca forte em smartphones. Fazer isso ao mesmo tempo é complicado, sabe? Tipo, não é só baixar a cabeça e falar, nós erramos. É baixar a cabeça e falar, nós erramos, mas também estamos dando a volta por cima. Só que para dar essa volta por cima tem que fazer algo realmente grandioso. Sim, né? E, tipo, em vez de ficar pedindo desculpa, chegar com uma correção, sabe? Ou um pedido, um obrigado, né? Tipo, em vez de falar, me desculpe, tipo assim, obrigado por quem permaneceu fã e dar alguma regalia. Um lance meio assim de recompensa, sabe? Olha, vocês continuaram do nosso lado, nos apoiando, então a nossa recompensa por isso é esse produto aqui, sabe? E na verdade tem, né? Acho que quem vai comprar o Note 8, quem já é usuário do 5, pode fazer o upgrade. Quem comprou o 7 também pode fazer o upgrade com desconto. Tem uma coisa assim. Então acaba sendo um obrigado, né? Obrigado por continuar sendo fã da marca, assim. Sim. No final das contas, é claro que teve um grande dano pra marca, né? Então, pessoas, como a Alecrim falou, pessoas normais, assim, não são pessoas que acompanham tecnologia, veem notícias de tecnologia, já associaram, já sabem desse problema do Note 7, né? Eu acho que, assim, eu ouvi isso até num podcast gringo, hoje em dia as informações, elas se espalham muito rápido, né? Qualquer coisa. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas esquecem muito rápido das coisas. Se você tentar lembrar o meme do ano passado, você dificilmente vai lembrar, porque... né? Então, assim, esses escândalos, no caso da Samsung, menos grave, porque foi um escândalo pontual. Não que não tenha sido grave, né? Mas é uma coisa pontual que talvez as pessoas esqueçam com os novos lançamentos, né? Todas as fabricantes já deram mancada aí. Não é um caso como, por exemplo, vocês lembram da CCE aqui no Brasil, né? Conserta, estraga, caramba, comprei errado, né? Sim. Mas isso era porque todos os produtos tinham fama de dar algum defeito. E não é o caso da Samsung, que ao mesmo tempo que ela teve um produto defeituoso, ela tem o S8 que tá dando pau na Apple, que é o benchmark do mercado, né, o iPhone. Então, eu acho que ela consegue dar a volta por cima apresentando um produto na mesma linha, né, da linha Note, que funcione bem e que, enfim, consiga enterrar aí o estrago do Note 7. Sim, esse era o meu ponto. Então, por exemplo, o Galaxy S8, ele chegando, né, e já vendeu 15% a mais que o Galaxy S7, e o objetivo é vender 48 milhões de unidades de Galaxy S8, que é um número muito grande, e para fins de comparação, o Note 5 vendeu 11 milhões. Então, isso já mostra mais
mais ou menos como é que é o público de cada um. O Galaxy S é um smartphone muito mais pro público geral, sabe? Ele é um flagship, muitas aspas aí no geral, né? Porque ele é super caro também. Ele é um flagship pra massa, entre muitas aspas. E o Note 5, ele é um flagship, só que ele é mais nichado. Ele é pra aquele... Eu não sei explicar direito, mas ele é um smartphone mais pra produtividade, só que não exatamente pra produtividade, sabe? Porque ele tem essa caneta, ele tem esse aspecto mais sério também de smartphone. E ele vende bem menos do que um Galaxy S, apesar de vender bastante também. É irônico que em pleno 2017 a gente esteja chamando de... Não é o flagship, né? Mas é como se fosse um smartphone que tem como diferencial ter uma canetinha. Exatamente. É até engraçado, né? Porque remete àquela época que a gente tinha os PDAs, né? Tipo, e era aquela coisa... A experiência naquela época era ruim porque a tela não era de boa qualidade, né? Eu lembro que eu ficava testando... Eu acho que eu tinha um que era da Palm. Eu testei um, né? Que era da Palm. E, cara, era horrível porque eu tentava, por exemplo, reproduzir a minha assinatura e depois de, sei lá, 1 segundo é que aparecia a assinatura na tela, Nossa, sabe? Nossa, verdade. Era, sabe, é uma experiência muito ruim. Então você pensa, nossa, a gente tem um aparelho com tela que ocupa quase toda a frente do dispositivo para se livrar justamente de teclado e de canetas, né? Então a gente tá fazendo uma volta ao passado, mas a gente viu que não é bem isso. Depois que você pega um aparelho desse tipo, do Note em mãos e começa a usar, você percebe realmente que tem alguma pegada para produtividade, para trabalho, para organização. O primeiro modelo que eu testei acho que foi o Note 3, cara, e eu fiquei surpreso, assim, porque você já vai com o desconfiômetro no máximo, mas quando você começa a usar, você percebe que dá para ter um aparelho com tela grande, que você vai aproveitar todos os recursos de toque, e ao mesmo tempo uma caneta que vai cuidar de tarefas muito específicas. E não são tarefas imprescindíveis. Talvez por isso que o Riga fica nessa sensação meio que de divisão. É de produtividade, mas ao mesmo tempo não é. Mas assim, eu vejo como um dispositivo que vem para facilitar algo, sabe? Tipo, não é para trazer uma experiência inovadora, é para facilitar algo que já existe. Então, nesse sentido, eu acho que a Samsung foi bem feliz, porque ela entendeu que para fazer isso não bastava só colocar uma caneta ali, né? Tinha que tomar cuidado também com o universo de aplicativos, né? Com o universo de software para suportar todos esses recursos, né? Então, você tem aplicativos para notas rápidas, né? No Note 8 você pode fazer, acho que até 100 páginas de anotação com o aparelho desligado, né? Com a tela desligada e tal. Então, cara, quando você incorpora... Parece um negócio pouco relevante, mas quando você incorpora isso no dia a dia, faz muita diferença, cara. Esse recurso de você tirar a canetinha e já começar a escrever na tela, acho que vai ser útil para quem ainda tem essa necessidade de andar com uma caneta na mochila, na bolsa, sabe? Fazer anotação rápida, tipo um número de telefone, uma coisa que você viu na rua, de forma mais ágil do que você ter que abrir, por exemplo, o aplicativo telefone, criar novo contato, que nome que eu dou para esse contato, entendeu? Uma coisa, não, peraí, eu vou anotar, depois eu organizo. Eu não me vejo como público disso, eu não sou público-alvo para usar isso, mas eu entendo que tem uma parcela da população que usaria, então... Nesse aspecto, eu conseguiria ser um usuário feliz desse tipo de recurso, porque quando eu vou em coletiva de imprensa, por exemplo, eu costumo fazer anotações, colher informações no papel, porque eu acho mais rápido do que usar smartphone. Olha aí, o cara da velha guarda. Eu sou da velha guarda em vários sentidos, né? Eu esqueço que eu ainda assisto o Globo Rural, né? Então... É verdade, é verdade. Eu gosto de usar o Evernote para passar as informações mais relevantes, mas quando eu tô ali naquela correria mesmo, eu quero ter agilidade. Então, para ter agilidade, eu preciso do papel, né? Dá para fazer alguma coisa assim, dá para você colher informação digitando, ou de repente usando um aplicativo que você usa o dedo mesmo para fazer anotações na tela. Mas se essa S Pen consegue passar uma experiência de papel mesmo, como se eu estivesse num papel e com uma caneta de verdade, ou seja, o tempo de resposta é praticamente instantâneo, eu não tenho dificuldade para usar nenhum recurso, dá para ganhar tempo e nisso você fica meio que, eu não diria viciado, mas fica meio que seduzido por essas funcionalidades. E isso porque eu tô falando do meu trabalho, né? Mas gente, por exemplo, que trabalha com vendas, que precisa, sei lá, pegar pedidos rápido, que tá trabalhando no mercado financeiro e precisa anotar números ali pra fazer uma conta rápida, alguma coisa, cara, esse ganho de produtividade que você conquista nos segundos faz muita diferença. Eu tô meio que me forçando a usar a S Pen durante esse tempo que eu tô com o Galaxy Note 8. De fato, a S Pen, só colocar a canetinha ali não seria nada se a Samsung também não trabalhasse direito no software, né? E de fato, o Galaxy Note, ele
tem um cuidado legal no software. E também tem aquelas perfumarias que a Samsung adora colocar, né, desde sempre, que a gente fica meio pensando assim, por exemplo, então você pode escrever, você tá falando com alguém ali no Messenger, ou no Telegram, ou no Slack, sei lá, e você tem no teclado, assim, uma opção de fazer uma mensagem com GIF. Então você pode escrever qualquer tipo, fazer um coraçãozinho, escrever oi, e ele transforma aquilo em um GIF todo cheio de glitter e coloridos, enfim. E tem os recursos que realmente são úteis, que são, por exemplo, esse de você tirar a caneta e logo ele já ativa ali com o Always On Display, né? Você pode anotar ali rapidinho. Uma coisa que eu gosto na S Pen, e que é muito difícil de reproduzir em outro smartphone comum, é que é como se você de fato estivesse escrevendo num papel. Lógico que a textura do vidro é diferente, né? Ela é muito mais lisa. A latência ela é quase zero, mas ela não é exatamente zero. Então, se você fazer rapidinho ali, dá pra perceber que tem um pequeno atraso. É o que pode atrapalhar um pouquinho. Mas, por exemplo, eu tô escrevendo na tela com a S Pen. Eu posso escrever ali com a caneta e, preciso rolar a tela. Então, eu uso o dedo pra rolar a tela, sabe? Então, S Pen é reconhecida de uma forma, o seu dedo é reconhecido de outra forma. Não é a mesma coisa que você teria, sei lá, numa canetinha barata que você compra no camelô. E o legal é que ela é super precisa de fato, né? Ela tem aqueles 4.096 níveis de pressão e ela tem uma ponta bem fina. Então, é muito legal escrever porque eu já tentei escrever com essas canetinhas, assim, essas stylus pra touchscreen capacitivo e, tipo, não fica bom, sabe? Porque a ponta é grossa demais, não é tão preciso, enfim. E com a S Pen dá, porque ela é precisa. Eu me sinto confortável em escrever, em fazer um manuscrito usando ela, sabe? E eu acho que isso é muito legal e é algo que nenhuma fabricante conseguiu fazer até agora direito, além da Samsung. Não sei se isso é patenteado, provavelmente é, né? Mas é experimento que deu super certo na Samsung. O Galaxy Note, quando ele foi anunciado a primeira geração, era uma bizarrice absurda. E a gente sabe, né, que a Samsung adora testar coisas, né? Então, não sei se vocês lembram daquele Galaxy Round, que era tipo uma telha, assim, ele era curvado, assim, pra dentro. Sim, tinha o LG G Flex, né? Tinha o LG G Flex também. Uma curva diferente. E alguns experimentos acabam dando certo, tipo o Galaxy Note Edge, que era curvado, assim, de um lado só. Aí você, não, mas o que serve isso, né? Então, né, não servia pra nada, mas eu falava, então, mas pode ser legal pro design. E aí, de repente, no S6 eles fazem uma tela curvada dos dois lados, no S7 o curvado dos dois lados vira padrão, né, não é mais o S7 normal, o S7 Edge, que era o flagship de verdade ali, e no S8 não tem mais flat, então, são esses experimentos que a Samsung faz que acabam dando muito certo. E o Note 8, ele pega o S8, né, que é um smartphone que, no final das contas, deu certo, e refina e transforma em um Note. Então ele fica mais quadradão, ganha S Pen, ganha os refinamentos no software e ganha o algo a mais do Note, que no caso agora parece ser essa câmera dupla, né? Mas você acha que, porque eu tô olhando aqui o comparativo de hardware, né? A gente tem o mesmo processador, mesmo chip gráfico, a memória RAM, isso comparado com o S8 Plus, né, a memória RAM é a mesma do S8 Plus, aquele mais caro, né, 6 GB de RAM, mas o armazenamento começa também em 64 GB. Você acha que esse é o único diferencial, é a câmera e a canetinha? Você acha que isso vale a pena? Nesses, quantos, $300 a mais, $200 a mais? Eu acho que não vale a pena pra maioria das pessoas. Por isso que o Galaxy Note é meio que o flagship de nicho da Samsung, sabe? É tipo o LG V alguma coisa, sabe? O LG G6 é o flagship de verdade. E o LG V30, se você quiser gastar mais e tal, e quer os recursos exclusivos, aí você vai lá e compra. Mas eu acho que assim, quem tem o Galaxy S8, não faz no menor sentido comprar o Note 8. Mas quem tá lá represado ali no Galaxy Note 5, ou então ainda tem, sei lá, um S6 da vida, um S7, talvez valha. Sabe? É um smartphone que ele tem esses recursos adicionais que pra quem já tem um flagship desse ano não vale a pena, mas pra quem tem um flagship do ano passado e tá pensando em trocar, talvez valha. E o interessante do Galaxy Note é que ele sempre chega no momento em que o novo iPhone chega, né? Então essa briga fica bem forte em setembro, assim. Pra ver quem vai ter o recurso primeiro no mercado, né? Sim. Então, eu penso assim, até em recurso de software, eu não considero como grande diferencial, porque é uma tendência natural que os recursos de software apareçam depois nos updates ou no próximo flagship, né? Então, quando você fala, o Note 8 tem essas perfumarias que a Samsung costuma colocar. Para mim, isso não é diferencial, né? A questão da câmera, legal, é uma coisa que tá fazendo
o iPhone 7 Plus vender muito, né, esse diferencial da câmera dupla, mas a diferença de preço já fica bem mais alta, né, na linha da Samsung, do S8 Plus pro Galaxy Note 8. Então eu tenho a sensação, comparando as especificações técnicas, eu tenho a sensação daquela estratégia de precificação de Todd, não sei se vocês já viram. Você chega na prateleira, tem o Todd, sei lá, 200 gramas, o Todd 400 gramas e o Todd 1 quilo, né? Então você paga o preço, se você for fazer o cálculo, o de 200 gramas tá caro, o de 500 gramas tá bom, o de 1 quilo fica mais barato, só que é 1 quilo, é muito Todd e ninguém vai comprar. Então o seu psicológico te induz a olhar pro produto do meio e falar, esse aqui é o melhor custo-benefício, você sai feliz do supermercado. Né? Então quando a Samsung chega com um smartphone que custa tão caro, pra mim, minha opinião, eu não vejo um diferencial tão grande assim no hardware, me faz pensar que, tipo, muita gente vai chegar lá pra comprar um smartphone e vai falar assim, legal, mas acho que o S8 Plus é a melhor escolha, e isso faria a Samsung aumentar bastante a sua margem de lucro sem ter que necessariamente aumentar a quantidade de venda de smartphones. Achei muito curiosa essa estratégia precificação Todd, porque o que a gente vê, por exemplo, nos básicos intermediários é a precificação pipoca, né? Que é pipoca de cinema, que é a pipoca pequena é R$10, a média é 11, a gigante é 13. Então você vai comprar a gigante. E nos tops o que tá acontecendo é justamente isso, tipo, você não precisa de um negócio tão caro assim. Eu vejo, por exemplo, isso acontecendo nessa geração, falando dessa geração, na Asus. Eles têm lá o Zenfone 4, que é ali o do meio, né? Tem um Snapdragon 630 ou um 660, que aí vai já num intermediário premium, e tem o Zenfone 4 Pro, que é aquele super poderosão e tal, mas que é muito mais caro do que o Zenfone 4. Então, sabe, pra que você quer um negócio super caro se o que é menos caro já te atende bem? E isso faz parecer que o menos caro nossa, isso aqui vale a pena, porque tá barato, né? Sim, mas acho que a precificação pipoca, vamos usar esses codinomes, eu acho que essa estratégia já existe hoje, vamos dizer, no iPhone 7 ou iPhone 7 Plus, porque a diferença de preço é pequena, é só $120, e aí você tem um valor agregado muito grande ali entre um produto e outro, porque você chega na loja para comprar o iPhone 7, por exemplo, e o atendente te fala assim, olha, por $100 a mais você leva o mesmo 7, só que com mais armazenamento. Só que aí você pega e você olha que tem o 7 Plus, que é um smartphone com hardware muito melhor, teoricamente, né, na cabeça de quem tá comprando, porque tem câmera e tal, tela maior, né, bateria melhor. Então você fala assim, por mais $20 só. Então é praticamente o mesmo preço do iPhone 7, só que do iPhone 7, né, com 128 GB de RAM, só que tem esse diferencial de ter a tela maior, de ter câmera dupla e tudo mais. Então, acho que esse lance da precificação pipoca já acontece no iPhone, tanto que eu vi uma estimativa que 40% das vendas do iPhone 7 já são do modelo Plus. E na época do iPhone 6, só 17% das vendas era do 6 Plus, porque realmente não tinha um valor agregado grande em você pegar o 6 Plus no lugar do 6. Ele não tinha câmera dupla, não tinha esses diferenciais que o 7 Plus tem, né? Então, acho que já funciona hoje um pouquinho, e agora talvez, né, os rumores apontam que o novo iPhone também vai ter uma versão partindo aí de $900 e tantos, podendo chegar até quase 1.200. Vamos ver quem que vai ter dinheiro para comprar isso, né? Siri, how much is a cell phone? More than you can pay. No caso do Note 8, eu acho que a Samsung está sendo bem esperta no sentido de tentar posicionar o aparelho como um artefato de marketing, por exemplo, sabe? Para chamar atenção para a marca dela. Porque ela fala assim, olha, ela não tá preocupada em vender em volume, sabe? Em vender grandes quantidades dessa linha. Até porque ela sabe que, em termos funcionais, a linha Note não é, assim, para todo mundo, sabe? É um negócio bem de nicho mesmo. Porém, ela consegue trazer atenção para esse aparelho e falar, olha, tá vendo? A gente tem um aparelho que é único no mercado, ninguém tem algo equivalente, ninguém tem uma tecnologia como a nossa, ou pouca gente tem uma tecnologia equivalente. Com isso, ela consegue trazer, sabe, é um marketing direto, assim, ela traz atenção pra linha Galaxy e cai nessa, por exemplo, o cara fala assim, olha, realmente o Note 8 é legal, mas não é pra mim, em compensação o S8 é interessante e tem uns recursos equivalentes e tal, eu acho que eu vou pegar o S8, sabe? Então meio que ela posiciona o Note 8 assim como um chamariz pra linha e eventualmente até pra atrair usuários que vão acabar recorrendo a aparelhos mais baratos. O cara fala assim, eu até queria o Note 8, mas é muito caro, mas em compensação eu vou pegar, sei lá, um A7, sabe? Isso acontece muito.
um A9. Então, cara, é uma estratégia a longo prazo, assim, justamente pra atrair atenção pra marca e deixar isso rolando de background. Então, eu acho que tanto é que você vê que no evento, essa coisa toda que a Samsung se preocupou de demonstrar grandiosidade, né? Você olha, pelo menos pelo vídeo, assim, parece que você tá vendo um negócio infinito, né? O pessoal gosta de usar aquele termo tela infinita pra smartphones que tem telas quase sem bordas, mas essa impressão de infinito ficou bastante presente no evento. Então eu acho que é justamente isso, sabe? Um jeito de atrair atenção pra algo maior, que é a marca e a linha Galaxy em si. Não só o Note 8, mas, sabe, toda a linha, desde o aparelho mais caro até os medianos. Lembrando que o 8 deitado é o símbolo de infinito, né? Então, tudo casa. Olha aí, ó. E eu vejo muito isso como uma tentativa de aumentar o preço médio dos smartphones. Então, toda empresa quer vender smartphones cada vez mais caros. Isso é coisas do capitalismo, né? E isso ficou muito claro, por exemplo, quando a Apple lançou o iPhone 6. Antes do iPhone 6 era assim, você pode comprar o 16, de 32, 64. Aí o que ela fez? Ela aumentou de 16 para 32, não, ela aumentou do meio para 64. O 16 continua o mesmo preço, o de 32 vira 64 e depois o de 64 vira 128. E aí o que aconteceu? Todo mundo parou de comprar o iPhone de entrada, né, com capacidade menor de armazenamento, e passou a comprar o do meio, que é $100 mais caro. E no final das contas, isso aumentou. Hoje o preço médio de iPhone estava $690 e o iPhone que começa em 649. Então, de fato, essa estratégia funciona de verdade. Acho que tanto a Apple quanto a Samsung estão indo por esse caminho, né? Se os rumores estiverem certos, o iPhone de fato vai ser esse negócio meio caro demais, né? 999, 1099, e que é uma faixa de preço que não tem hoje, pelo menos nas fabricantes relevantes, né? Claro que tem aqueles smartphones, tipo aquele Red Hydrogen One, alguma coisa assim, daquela fabricante de câmeras famosa. Tinha aqueles celulares da Vertu, que faliu, né? Não por acaso. Não, mas a gente tá falando de celular bom, né? Não de celular perfumaria. Exatamente. Nossa. Não, tipo assim, não é cobrar $2.000 no aparelho porque ele tem listras de ouro e diamante. Sabe? É um hardware e a gente sabe que tecnologia vai ficar ultrapassada, pode ter ouro, pode ter o que for, vai ficar ultrapassado, né? Então, você tem que entregar um valor ali. O cliente, ele pode aceitar pagar, por exemplo, $1.000 num iPhone, se ele tiver dinheiro e ele curtir, sabendo que ele vai aguentar aquele aparelho por mais tempo. Então, hoje em dia, dizendo que as pessoas troquem de celular a cada 2, 3 anos, acaba se tornando um problema para os fabricantes, porque você não tem mais tanto volume de venda. Então você tem que encontrar formas de fazer com que esse mesmo volume de venda consiga gerar, né, um valor médio mais alto, que você consiga lucrar mais com isso. E claramente é essa estratégia. Mas é nesse ponto que eu chego. Eu não acho que o Note 8 pode forçar isso nas vendas do Note 8. Acho que talvez fazendo as pessoas ter essa percepção de que o S8 Plus é a escolha ideal, porque ele tá ali no meio e tem um preço mais competitivo. Pelo menos na linha da Samsung, né? Porque a hora que você coloca também o S8 Plus para competir com o iPhone 7 Plus, no olho do público leigo, primeiro você pega a marca Apple, segundo você pega a questão das duas câmeras, então já começa a ficar mais difícil a competição aí. Sim. Siri, how much is a cell phone? More than you can pay. Tem outro esquema que é, por exemplo, eu argumentei no meu texto, né, está lá no Tecnoblog, que os smartphones caros estão ficando ainda mais caros. Uma coisa que eu não citei, mas que vale a pena discutir aqui, é que a Apple e a Samsung, claro, elas ditam os preços, né, de smartphones. Então, se a Samsung e a Apple começarem a lançar topos de linha de $1.000, as outras fabricantes vão se sentir mais confortáveis em lançar smartphones a $900, $800, coisas que elas não fazem hoje, porque as duas maiores ainda não fazem com tanta regularidade. E aí o que acontece? A Samsung, por exemplo, um Galaxy S8 é mais caro de produzir do que um iPhone 7. Sempre um Galaxy S, acho que desde o S5, o S4, é mais caro de produzir do que um iPhone equivalente. Porque o que é mais caro em qualquer smartphone, diferente do desktop, que é o processador, no smartphone é a tela. Tela é disparado o componente mais caro de todos, assim. Então fica... No caso do iPhone 7 para baixo, ele tem uma tela LCD que é notavelmente mais barata que uma tela AMOLED. A Samsung, ela cobrava o mesmo preço da Apple até então. Porque era o preço, assim, o iPhone custa isso. Eu não posso cobrar mais do que isso se eu não tiver uma boa justificativa para isso. Então, agora que meio que liberou
essa faixa de preço, agora a gente pode lançar um smartphone de $930, isso pode acabar gerando um aumento de preço generalizado também, né? Não, eu acho que é uma estratégia que pode funcionar, sabe? Essa coisa de colocar um preço mais alto, tanto a Samsung quanto a Apple, e assim ela puxar o mercado todo, sabe? Outras marcas, tipo LG, Sony e Asus vão adotar uma estratégia diferente, ou seja, vão colocar produtos mais caros no mercado também. Só que um pequeno detalhe que é a tecnologia empregada nesses aparelhos, né? Eu não consigo ver nenhuma dessas marcas criando aparelhos tão sofisticados quanto a linha S da Samsung e os iPhones, sabe? Pelo menos em termos de reconhecimento de público. A Sony pode fazer algo bacana assim, mas, sei lá, pela experiência que a gente tem com a Sony, a gente percebe que a sofisticação da Sony em si tá mais na aparência do que na tecnologia, né? Então, pode ficar aquela sensação de que, olha, os caras estão cobrando muito caro, mas não vale a pena, sabe? A sensação de que não vale a pena pode ser maior. Então, por um lado, pode ser que realmente os preços subam, mas por outro, a rejeição às marcas que não são Samsung nem Apple podem ser maiores se elas não conseguirem acompanhar esse nível de inovação, né? Porque quando a gente fala de inovação, não é só a tecnologia do aparelho em si, sabe? Tipo, os recursos, câmera, tela, software. É preciso levar em conta também o ecossistema, ou seja, você precisa criar uma estratégia de marketing, de mercado, que faça o usuário entender que tem valor naquele produto, sabe? Aquele produto vai ser significante para ele, não só em termos funcionais, mas também, sei lá, por exemplo, se a gente começar a procurar reviews de pessoas que fazem análises de smartphones pro dia a dia no YouTube, você vê que elas não se prendem aos requisitos técnicos, mas elas se prendem muito em funcionalidades, em truques. Olha, tem esse truque para melhorar a câmera, tem esse truque para fazer isso. Em alguns casos, o smartphone acaba sendo um acessório de moda, sabe? Eu acho que vocês já acharam alguma vez no Instagram, por exemplo, alguém que trabalha com moda de fato e tá lá pousando com um iPhone na mão. Isso acontece bastante, sabe? Tem essa percepção de que o aparelho completa a pessoa de alguma forma, sabe? O estilo da pessoa tem alguma ligação com a identidade dela. Então as marcas precisam trabalhar isso também, sabe? Tentar colocar, as outras marcas, né? Tentar colocar um produto mais caro, mas que além de tecnicamente inovador, precisa ser inovador também nessa percepção de imagem. E aí que tá o desafio. E nesse ponto de vista, o Note 8 é só lucro para a Samsung, né? A gente tá falando aqui que não vale para o usuário, mas do ponto de vista do fabricante, com certeza tem bastante gente lá fora que tem dinheiro para comprar um aparelho mais caro e quer comprar um aparelho mais caro simplesmente para ter um diferencial, né? Para mostrar que o aparelho dele é melhor. É normal, tem gente que gosta de ostentar. E para fabricante é só lucro, porque o hardware é o mesmo. Então o custo de produção já está dissipado na linha S. Você não começa aqui com um hardware completamente novo que precisa ter volume para se pagar, né? Você já vem com um hardware que já está disponível, que a maioria das peças ali já estão sendo usadas na linha S, e você tem esse custo diluído. Então, para a Samsung, é simplesmente você ter uma versão com alguns diferenciais, né, uma câmera aqui, uma diferençazinha na tela, algumas perfumarias de software, mas que aumentam significativamente o valor médio dos aparelhos, né? Então aumenta o lucro aí no caso. Em geral, essa é a estratégia das fabricantes chinesas. Elas começam a vender um aparelho admitindo um pequeno prejuízo, considerando que ao longo dos meses em que o produto vai continuar sendo vendido, os componentes vão ficar mais baratos e eles vão começar a ter lucro. Então tem essa questão também. Mas é interessante quando a gente começa a pensar em preço como um instrumento de marketing, né? Porque quando a gente avalia um aparelho, é óbvio que o preço, a gente pensa no preço mais racionalmente. Então, por exemplo, esse aparelho custa R$ 2.099 e ele é pior que o outro que custa R$ 1.899. Então, qual você vai comprar? O aparelho que custa R$ 1.899. Isso é óbvio, todo review que se preze vai dizer isso. Agora, por exemplo, teve o caso emblemático do LG G6, que ele foi lançado por R$ 4.000. R$ 3.999, mesmo preço do Galaxy S8, mesmo tendo um processador do ano passado, mesmo tendo metade do armazenamento, assim. E foi meio ridículo, porque, né, esse é o melhor que a gente pode oferecer, esse é o nosso melhor smartphone, e ele tem 32 GB de memória. Não, né? Mas pro público em geral, o que a gente vê é que, assim, o preço do LG G6, ele é R$ 3.999 de lançamento, não porque ele é melhor ou porque ele é pior do que o Galaxy S8. Ele é R$ 3.999 porque o Galaxy S8 é R$ 3.999. Então, eu vejo isso muito como queremos posicionar o nosso produto do lado desse, porque estão falando que esse daqui é o melhor, então esse é o nosso preço. É uma questão de percepção de marca, né? De você chegar ali e você ter a sensação de que a LG ainda é uma marca premium porque o preço dos aparelhos é o mesmo. Sim, né? Quando a gente pensa em uma marca que vende só aparelhos mais baratos, tipo uma Alcatel da vida,
a gente pensa numa marca inferior. Numa Positivo, que só vende aparelhos de entrada intermediários no máximo, uma marca inferior. Agora, quando a gente vê a Apple, que vende iPhone caro pra caramba, Samsung, que vende Galaxy S, Galaxy Note caro pra caramba, é o sonho de toda marca vender smartphone caro pra caramba. Só que nem todos conseguem. É o sonho de toda marca conseguir poder vender o aparelho mais caro. Exatamente. E, por exemplo, a Samsung, por mais que ela tenha conseguido levantar isso no Galaxy S8, querendo ou não, ela ainda não tem toda a pompa da Apple em cobrar o mesmo preço durante toda a vida do aparelho. Então, a gente, é claro, no Brasil a gente sabe muito bem, né, que smartphones vão desvalorizando ao longo do tempo. E iPhone não, iPhone ele só desvaloriza quando lança o próximo, né? O preço é tabelado e é aquele, não tem desconto, é isso aí, se você quiser, paga isso. Mas nos Estados Unidos também acontece isso. Então, por exemplo, o Galaxy S8, ele foi lançado acho que um pouquinho mais caro do que o iPhone 7, só que no final das contas, ao longo do tempo, ele também foi caindo de preço. Então ele tá na faixa dos 600 e alguma coisa dólares. Não tá mais 720. Sabe, com o tempo, no lançamento, a gente pensa no preço como marketing. Então, é isso aqui, é o melhor que a gente pode fazer, custa 4 mil, se quiser, paga aí. E depois, pra vender de verdade, né, tem que posicionar o preço de acordo com o que a gente espera realmente que o aparelho entregue. Então não tem como vender o mesmo aparelho por 4 mil reais, sendo que o outro muito mais barato é aquilo. A Apple ainda consegue fazer isso, né? Cara, a Apple consegue fazer isso e faz de uma maneira que é impressionante, porque ela criou vamos usar o termo comunidade em volta dela. Eu conheço gente que usava o iPhone 4, aí vendeu, foi pro 5, depois vendeu, foi pro 5S e vai seguindo, sabe? E quando a vende, o preço baixa muito pouco em relação ao momento de compra. E sei lá, você vai, por exemplo, aqui no metrô de São Paulo, que eu acho que é o melhor lugar pra gente observar como tá o uso dos aparelhos, né, a adoção das marcas, você vê muito iPhone 6, 5S ainda aparece bastante. iPhones da geração passada. 5, exatamente, mas você vê que o pessoal tá recorrendo aos aparelhos que são mais baratos, mas ainda assim eles são iPhones, inclusive, sabe? Então tem aquela questão que eu falei da identidade, né, que eu falei, ou seja, você compra não só o aparelho porque ele tem os requisitos técnicos que você precisa, as funcionalidades, né? Mas também porque ele combina com o seu estilo. Então, a pessoa, sei lá, se levar em conta o aspecto da moda, a pessoa escolhe uma marca de óculos, escolhe uma marca de tênis, escolhe um relógio, escolhe joias, sabe? E depois coloca o smartphone também como um acessório de moda. Mas também tem pessoas que se identificam com uma marca de celular como uma forma de expressar também o seu comportamento, o seu estilo de vida. Então, por exemplo, um público que a gente chama de nerd, né, os geeks, vão sempre preferir algo mais elaborado, ou seja, vai preferir um iPhone, um S8, porque isso está mais condizente com o seu perfil de usuário, com o seu perfil de conhecimento. Então, cara, a Apple é sensacional nesse quesito porque ela consegue pegar tanto esse pessoal que é mais técnico, ou seja, que está mais de olho nas especificações, nos recursos, quanto o pessoal que está preocupado mais também com o estilo, né, com essa coisa de usar o aparelho como forma de identidade, para contribuir com a identidade dela. Então, você não vê nenhuma marca fazendo isso. A Samsung está chegando perto, o pessoal já usa assim o S8, o S7 como algo assim, olha, tá vendo? Eu tenho um aparelho que é diferentão e tal, mas ainda não chegou no nível da Apple, sabe? Eu acho que ainda vai chegar. Eu acho que a Samsung tá crescendo de um jeito nesse mercado que eles vão conseguir emplacar isso de alguma forma, mas ainda não tá lá. Mas aí depois de Apple e Samsung, você vê que tem uma barreira, né? Pra baixo, assim, você não vê outras marcas chegando num nível tão próximo. Talvez a Sony consiga fazer isso no Japão. No Japão eu sei que os celulares Xperia são muito usados, mas porque o público se identifica com a marca japonesa, inclusive, né? Tem aquela coisa meio que patriota. Sim, curiosidade. Né? A Sony, ela já foi mais forte no Japão, hoje ela tá meio caída lá também, mas o Xperia Z5, ele custava mais caro que o iPhone equivalente. Então, é um negócio de marca forte, sabe? A gente pode cobrar mais caro, então a gente vai cobrar mais caro. E é isso aí mesmo, sabe? Você tava falando do upgrade, né, Alecrim? Dos usuários que são fãs da Apple e continuam atualizando. Tem uma estatística que acho que cerca de 80% dos usuários das vendas de iPhone são para pessoas que já estão utilizando iPhones, né? São pessoas que estão fazendo upgrade. Então entra naquela faixa que eu falei dos 2 ou 3 anos de uso do seu smartphone, para daí você fazer o upgrade. E aí a estratégia da Samsung de tentar pegar esse cara que tá fazendo upgrade para ver se ele compra um celular um pouquinho mais caro, né? E consegue aumentar aí o fluxo de caixa da empresa. Tem uma história curiosa, eu não lembro onde saiu, mas na época do iPhone 5C, lembra que aquele de plástico, coloridinho e tal? Algum veículo fez uma entrevista, não lembro qual era. E o que estava acontecendo muito naquela época
Tinha o iPhone 5S, que era o flagship daquela época, tinha o 5C, que foi lançado junto, e tinha o 5, que era o do ano passado, né? E muitas pessoas, elas acabavam comprando o 5 usado em vez do 5C novo. Por um motivo, porque se você comprar um 5 usado, ele dá mais status do que o 5C novo. Então, assim, sabe, eu posso comprar um de baixo custo, entre aspas, novo, mas ele vai ser um de baixo custo. Se eu comprar o do ano passado, que já foi top, ele ainda tem, ninguém vai saber se eu comprei usado ou não. Então ele acaba gerando muito mais essa questão também. E entra de novo na questão de preço e de marca. Siri, how much is a cell phone? More than you can pay. No caso do Note 8, tem um fator adicional que pode ter contribuído também para esse preço, que é a gente pulou uma geração de Galaxy Note, porque o Galaxy Note 7, ele foi recolhido, é como se ele não tivesse existido. Né? Então, a gente sabe que quem compra Galaxy Note e realmente faz uso da caneta e gosta daquilo, ele vai trocar por outro Galaxy Note. É a mesma coisa de iPhone. Eu tenho um iPhone, quero trocar por outro iPhone. Eu quero ter um Galaxy S, quero trocar por outro Galaxy S. No caso do Note é a mesma coisa. Então, todas essas vendas que não foram feitas no Galaxy Note 7 vão se acumulando pro Note 8. Então é muito provável que, assim, o Note 8 seja um grande sucesso, porque tem essas vendas represadas, né? E aí, como tem essas vendas represadas, ou seja, como tem uma demanda muito grande por esse aparelho, tinha muita gente esperando por esse aparelho, dá pra cobrar mais caro e lucrar mais, né? E tem outro ponto também que, assim, eu posso estar falando uma merda gigantesca, sabe? Mas eu acho que é uma teoria que pode fazer sentido, que é o fato seguinte, no começo do episódio eu falei que, além de pedir desculpas, né, que a Samsung deixou a gente cansado de tantas desculpas, ela também se preocupou em fazer algo grandioso. Eu acho que o preço também entra nesse quesito de tentar passar algo grandioso, porque eles falaram assim, olha, a gente já pediu desculpas, a gente vai corrigir o erro e a gente está lançando algo que é muito mais avançado, ou seja, a tecnologia continua evoluindo. Não só teve uma correção de erro, a evolução da tecnologia não parou. Então, o preço entra nisso também, falou, olha, é tão avançado que a gente teve que colocar um preço maior, sabe? Então, é meio natural a gente esperar, olha, se esse aparelho tá mais caro que as gerações anteriores, pelo menos em nível de recurso e de tecnologia também, ele tem que estar mais evoluído. Então, de repente, esse preço adicional a gente tá pagando por essa tecnologia extra que a gente tem, essa tecnologia evoluída. Então, pode ser também um jeito da Samsung falar, olha, tá vendo como a gente realmente tá avançando, tá inovando? E aí eles colocam esse preço para dizer isso. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que é algo que pode tá aí enraizado nessa estratégia da Samsung. Siri, how much is a cell phone? More than you can pay. Um ponto que vale a pena a gente destacar também, quando o Riga postou até o texto dele falando, né, que os novos flagships agora são super caros e tal, teve muita gente comentando que o jeito é comprar smartphone do ano passado, o flagship do ano passado e tal, né, o Galaxy S7, por exemplo, não é uma recomendação de compra, né, mas nesse momento tá com preço muito bom, e então quem tá procurando um smartphone bom, geralmente eu já recomendei algumas vezes para comprar esse daí, então assim, acaba sendo positivo para quem mora no Brasil, por exemplo, né, e não tem condições de comprar sempre o flagship, o mais caro, o super lançamento, você conseguir ir lá e buscar o flagship do ano passado, né, o topo de linha do ano passado. E aí também eu não sei como é que vai ficar os smartphones de entrada, né, realmente vão ser aparelhos mais para mercados emergentes mesmo. Você pega, por exemplo, os fabricantes que estão fazendo 5, 6 aparelhos diferentes todos os anos, né, como é que vai se organizar isso na cabeça de quem tá procurando um celular novo para comprar, assim. Pelo menos a maioria sempre quer comprar o melhor, né? Mas você acaba comprando o melhor disponível ali pela faixa de preço. O objetivo é comprar o melhor que você pode com o dinheiro que você tem, né? Sempre essa questão. E normalmente você não tem dinheiro infinito pra comprar o smartphone com display infinito. Mas eu defendo muito que hoje em dia, assim, ninguém precisa gastar mais que R$2.000 no smartphone. Muita gente eu desejo gastar mais de R$2.000 no smartphone. Eu desejo um Galaxy S8, um iPhone novo, enfim. Mas eu não preciso, de fato, daquilo. Porque hoje os intermediários premium, né, que a gente chama, que estão lá na faixa dos R$2.000, eles entregam uma capacidade de processamento muito boa, uma tela que não fica devendo, de fato, uma câmera que já tá legal, uma bateria, principalmente uma bateria melhor, né, porque nos topos de linha a bateria não dura tanto quanto o intermediário premium, então você acaba tendo um smartphone mais potente, mas que acaba durando menos na tomada porque a bateria não aumenta. E outra coisa também é que o acabamento desses smartphones está ficando muito bom. Então, a gente pensava muito em smartphone, assim, de R$1.000, R$1.500, como aquela coisa, ele economiza onde? Na câmera e economiza no design. E hoje você encontra aparelhos
sensacionais, assim, que não parecem baratos, sabe? Esses smartphones que parecem baratos, eles ficaram muito pro segmento de entrada. E hoje mesmo no segmento de entrada a gente tá vendo a tecnologia avançando muito rápido, assim. Então, talvez o preço médio, o preço que você precisa gastar no smartphone, talvez seja até menor no futuro. Você não precisaria de um smartphone de R$2.000. Talvez um smartphone de R$1.000 já atenda praticamente todo mundo também. Então, acho que a tendência é sempre essa. Ela vai avançando, assim como aconteceu, por exemplo, nos computadores. Então, se você quisesse realmente um desempenho legal, você precisava gastar bastante dinheiro, você precisava fazer upgrade, porque ia avançando muito rápido, e hoje nem tanto. Você consegue gastar pouco, relativamente pouco, e ter um ótimo computador, ter um bom desempenho. Eu acho que você expressou melhor exatamente isso que eu tava querendo dizer e não consegui falar. Realmente, a gente vai ficar preocupado com o preço muito alto, mas hoje em dia, aparelho de entrada, aparelho mid, pelo menos, já tem umas opções super legais, né? Com acabamento legal, com câmera legal. Os fabricantes já perceberam que a população, a massa, gosta de câmera, né? E aqui no Brasil, especialmente. Então, eles já estão colocando câmeras muito boas nessa faixa de preço. O único, porém, é que, lógico, que naturalmente você também vai ter um ciclo de upgrade maior, né? Mais frequente. Então, se você comprar um flagship e conseguir ficar 2, 3, até 4 anos, se você cuidar bem do aparelho, com um mid, talvez você não consiga tanto, né? Depende do usuário também, né? Eu tenho amigos que são, assim, não trabalham na área, mas também tem esse lado meio geek de gostar de computador, de smartphone e tal. Então o cara já começa a ficar irritado quando ele vai fazer uma troca ali de tarefas entre aplicativos e dá uma travada. Quando ele vai rolar a tela, dá uma travada, vai fechar o aplicativo, dá uma travada. Então ele já começa a ficar irritado com isso. Né? Então eu tenho esse amigo meu que é um exemplo que todo ano ele fala, não, eu comprei um celular novo, todo ano. E aí, qual, cara? Um Mid, um Moto G, um Samsung Mid lá, X, enfim, todo ano ele pegava alguma coisa, sempre Mid. E eu falei, cara, o dinheiro que você já gastou com esses 5 Mids que você comprou no último ano e meio, últimos 2 anos, por que você não comprou um topo de linha? Mas pra você é fácil falar, né? Porque você ganha. Primeiro que eu não ganho, né? Vamos começar por aí, que eu não ganho nada. O empresário, investidor, editor-chefe desta bagaça. Olha, quem acabou de ganhar um flagship aqui de uma fabricante coreana... Quê? Que desse Tecnocast, quem foi, Alecrim? Foi você? Não foi. Olha que maldade. Então, voltando ao assunto, eu acho... Sabe, eu acho que é muito também a questão de você analisar o seu perfil de uso. No meu caso, eu me sinto mais confortável usando um smartphone intermediário, porque eu sei que se eu perder ele, ou se roubarem, ou se eu deixar ele cair e quebrar, o prejuízo não vai ser tão grande assim. Mas também entra aquela questão que o Mobilon falou agora há pouco, né? Porque, assim, eu vou ter que trocar esse aparelho a cada, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Sendo que, se eu tivesse topo de linha, esse intervalo de troca poderia ser maior, uns 3 anos, vamos supor. Então, você tem que, sabe, pesar cada necessidade de uso e ver o que é mais apropriado pro seu perfil. É que eu acho que o problema pra maioria, como é pra esse meu amigo também, é a questão de você chegar e ter que pagar um valor super alto logo de cara, né? Que nem pegar 3.500, 4 mil num flagship do ano. Então, a maioria não tem condições de fazer isso. E, cara, se você parar pra pensar, é muita grana, né? Então, assim, é muita grana. É mais fácil você financiar R$1.200 num mid premium, né, financiar os R$1.200, R$1.300, às vezes você consegue desconto com pontuação na operadora, com boleto, com cupom online, enfim, você consegue se virar, né, e muitas vezes o pessoal pega essa grana e financia também em vários meses, então não deixa de ser também um compromisso que você tem ali, que se o negócio quebrar, você tá ferrado, que você tá pagando ainda, né, com o flagship é muito mais difícil, porque é muito mais caro, né, então esse que é o problema, então por isso que, né, voltamos naquela, que vai valer a pena você comprar o flagship do ano passado, pra quem usa Android, né? Que nem eu falei agora há pouco, né? O S7 tá na faixa de R$1.700, R$1.800, né? Então já tá... É mais ou menos o preço do S2, né? Aliás, do Z2 Play, né? Que eu paguei aí na faixa de R$1.800, mas eu peguei o modelo com capinha com recarga, né? Mas ainda assim é um valor expressivo, né? Então, é realmente aquilo de colocar na balança o seu perfil de uso, sabe? O que você precisa realmente do aparelho e o que você tá disposto a arriscar. Mas eu acho que é importante uma coisa. Se você não quer ou não tem condições de comprar um aparelho topo de linha, é importante saber que os aparelhos intermediários, eles dão conta do recado, sabe? Hoje, nossa, os aparelhos intermediários, eles são os topo de linha de, sei lá, 3, 4 anos menos atrás, ainda, 2, assim, em termos talvez, de 2 anos funcionalidades. atrás, talvez. Talvez,
Então, quer dizer, a gente chegou num ponto que acho que até a gente discutiu em episódios passados que, assim, a tecnologia chegou a um ponto de evolução e deu uma estabilizada, sabe? Então, agora o que a gente vê são avanços em capacidade. Então, por exemplo, você tem mais capacidade de armazenamento de dados, um pouco mais de RAM, uma câmera melhorzinha, uma tela maior. Então, eles estão aperfeiçoando o que já tinha. Então, mesmo que você pegue um aparelho que custa menos de R$2.000 ou R$1.500, você ainda tá comprando um smartphone muito bom, cara, e que vai dar, pelo menos, pra usar, sei lá, durante um ano e meio, no mínimo. Siri, how much is a cell phone? More than you can pay. Bom, Rigas, tem alguma consideração final aí? Você que tá testando o Note 8 já tá, o quê? Uma semana com ele na mão quase? Eu tava, antes do Note 8, usando o S8 como meu aparelho principal, né? E aí eu mudei pro Note 8 pra, enfim, fazer o review. Primeiro, todo mundo sabe que eu prefiro telas menores, então o Note 8, assim, sabe, não... Ele é grande demais, assim, ok, é ótimo pra ver vídeo, ok, é ótimo pra, sei lá, navegar na internet. Mas na maioria das vezes eu quero simplesmente usar e responder alguém no WhatsApp, sabe? Então, eu quero alcançar, eu quero que meu polegar alcance o outro lado da tela. Com o Note 8 isso é meio complicado. O S8 ele é muito mais compacto, é muito mais gostoso de usar mesmo, né? Quando eu tinha um iPhone 6, 6S, 5S, e eu testava um Android, na época todos os Androids já estavam com telas muito grandes, era assim, meio que um sacrifício. Ok, dá pra acostumar? Dá, mas usar o smartphone com tela menor é muito melhor, assim, no dia a dia. Além disso, a câmera do Note 8, ela tá legal. A câmera principal, ela tira umas fotos meio nível S8, então dá pra saber que é muito boa. E a câmera com zoom, ela tem um truque de modo retrato, né? Então você pode tirar foto de alguém e desfoca o fundo. E uma coisa legal é que você pode tirar a foto nesse modo retrato, nesse foco dinâmico que eles chamam, e ele tira várias versões de uma mesma foto. Então, por exemplo, eu posso, depois de tirar a foto, acessar um retrato de alguém. Eu posso, por exemplo, tocar em foto normal, que aí ele mostra todo o enquadramento, assim, maior, né? Ele tira a foto com as duas lentes ao mesmo tempo. E eu posso também ajustar o desfoque do fundo depois, por software, que é um negócio meio que aquela câmera litro fazia, né? Que acabou não dando muito certo, mas que acabou sendo implantado aqui. É um recurso que, ok, você pode falar que é uma perfumaria, afinal de contas a gente não tira tanto retrato assim na nossa vida, mas é um recurso legal, sabe? É um recurso que dá um efeito que não era tão fácil de fazer até então e que no Galaxy Note 8 fica de fato muito bom. Desempenho não tem muito o que falar, né? Melhor hardware disponível no mercado. A tela é sensacional, de fato. E a bateria, ela diminuiu em relação ao Galaxy S8 Plus e em relação ao Note 7. A tela também diminui um pouquinho a densidade, né? Porque ela é levemente maior e a resolução é a mesma do S8 Isso, Plus. ela é levemente maior. Então, nos números, você não vai perceber nada de diferença, né? Mas, enfim, quis falar só. E até aí, né, se você quiser densidade de tela, você pega o S8 normal, que é a mesma resolução e a tela é menor ainda, né? Mas, de fato. Então. E a bateria também, ela é... Assim, ela dura o que um topo de linha dura. E eu não acho que isso é um ponto positivo hoje em dia, né? Porque, enfim, ela fica ali na média e a gente sabe que normalmente chega até o final do dia, com assim, 15%, 20% no meu caso. Mas não é um intermediário premium como o Moto Z Play, como o Zenfone 3.1, que dura o dia todo com muita folga e talvez até um segundo dia. Mas você fica o dia inteiro no celular, que você usa muito. Eu faço questão, mesmo. Eu quero bateria. Quero mais, bota mais miliampere-hora nesse negócio, filho. Não, o importante é você acordar, tirar ele da tomada, e a hora que você chegar pra dormir à noite, sim, e ele problema ainda tá vivo, né? o problema é que isso. Às vezes quase sempre isso dá certo, mas muitas vezes não dá. Então, poxa, se tivesse um pouquinho mais, daria esse dia inteiro. Mas como não tem, aí eu tenho que carregar aqui no meio do dia porque a bateria tá acabando. Então esse é um problema que eu sinto bastante no S8. Ele tem uma bateria que, sabe, ela é ok pro dia a dia, mas sempre que tem algum evento, eu fico muito tempo fora, não rola. Vai acabar, vou ter que carregar antes do final do dia. E com um smartphone, com um Moto Z Play da vida, eu não me preocupo. Porque eu sei que ele vai durar, sabe? Eu tenho certeza. Tá, então vamos fazer assim, a gente troca de smartphone. Se me dá seu S8, eu te dou meu iPhone 6. iPhone 6 é pior ainda. Eu falei de topo de linha, eu devia falar assim, topo de linha, exceto iPhone não Plus. Porque iPhone, de fato, é muito ruim. A bateria é muito ruim. E não tem nem que comparar, assim. Nem todos, os mais recentes estão melhores, assim. É que o meu já tem 3 anos. Bons. Já, os Plus eu não reclamo, mas os não Plus eu, assim, nota 5 pra bateria. Nossa. E eu tô sendo generoso. Nossa. Caramba. Siri, how much is a cell phone? More than you can pay.
Então é isso, a gente vai chegando no final desse episódio do Tecnocast. Manda pra gente o seu e-mail, tecnocast@tecnoblog.net. E, bem, a gente tá falando de preço de aparelho até agora. Muita gente não sabe, mas existe uma forma mais barata de você comprar os seus smartphones pela internet, que é utilizando o assistente de compras do Tecnoblog. É uma extensão para Chrome, procura aí no Google assistente de compras, tem o link neste Tecnocast também, e ele testa cupons automaticamente quando você chega na finalização, né, no carrinho de compras, na hora que você vai finalizar a compra. Se tiver algum cupom na loja, o assistente de compras já aplica e você sai de lá com um desconto. Ele também tem outra vantagem, que é mostrar para você o histórico de preços do aparelho assim, o tempo todo, desde que ele entrou naquela loja. E você também consegue comparar entre lojas, pelo menos nas principais ali, que tem o código do aparelho que está bem classificado lá. Então instala aí no seu Google Chrome, vai te ajudar a comprar com desconto, principalmente o Android, que cai de preço, né, depois de um tempinho. Assistente de compras do Tecnoblog, o link tá no post deste episódio. Boa, garoto! Muito... Nossa, peraí. Você foi sensacional. Agora sim a gente finaliza. Tem que fazer os ganchos, né? Não esquece de avaliar esse episódio também na iTunes Store para ajudar a divulgar o episódio e dica para um amigo que você sabe que gosta de tecnologia que ainda não conheça a mídia podcast. Se você quiser continuar a conversar com a gente nas mídias sociais, eu sou @mobilon, @PauloRiga e @ealecrim. Então é isso, galera. A gente volta com mais um episódio daqui 15 dias. Até lá. Falou. Até mais. Tá um cheiro de peixe aqui, velho. Não sei de onde que tá vindo isso. Eu nem moro na praia. Comentários importantes de gravação. Já começamos com um errinho pra colocar no final. A gente já pediu desculpas, a gente vai corrigir o erro e a gente tá lançando algo que é Ai, meu Deus. A gente tá lançando algo que é tecnologicamente... Não, deixa eu mudar de palavra. Tecnologicamente. Não, deixa eu seguir, senão quebra o pensamento aqui. Isso já vai pros erros também, meu Deus. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.